Olá, está começando mais um. Leiga, Partilha. eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast com mais de 100 episódios. Fica ligado aí, hein? Se você não tá sabendo de uns 100, dá uma volta, dá uma busca, procura aí e fica por dentro. Para refletirmos, né? Esses 100 episódios têm como objetivo refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre prezando pelo respeito e amor, né, e carinho pela palavra de Deus. E hoje nós teremos um episódio do nosso quadro especial, o Leiga Investiga. É isso aí. Para quem não sabe, né, como a Mari falou, nós temos mais de 100 episódios. Então nós já fizemos outros 4 episódios do Leiga Investiga. O episódio 58, que se chama Santos com Corpos Incorruptos. 59, São Charbel. 91, Como se tornar um santo. O mais recente, 92, de Carla Kutz. E no Leiga Investiga de hoje, nós vamos contar aos nossos colegas e colegas a vida e o legado da Santa Hildegarda de Bingen. E convidamos você a comentar sobre este e também todos os outros episódios e também interagir com a gente lá nas nossas postagens nas redes sociais. Bom, então, a santa qual já foi anunciada, né? Vou falar um pouquinho sobre o ano o qual ela nasceu, que foi há 1000 anos atrás, 1098. Então, ela nasceu na Alemanha, em... Jesus, gente, ajudem aí. Bermerchen. Acho que é assim que fala. Se não for, aos alemães aí, sorry. É. E então, assim, as primeiras experiências místicas, né, dessa a luz viva, segundo seus próprios relatos, começam a acontecer por volta dos seus 3 anos de idade, bem pequenininha. E ali, com 8 anos de idade, ela é entregue aos cuidados, né? Aqui fala assim, olha o nome, ó. De Jutta des Porren, acho que é assim que fala, que é iniciada a vida monástica, então aos 8 anos de idade, bem pequena também. Ela professa os seus votos religiosos com 14, entre 14 a 17 anos, então por volta de 1112 ou 1115, dentro desses anos, né? Ela se torna abadesa do mosteiro com 38 anos, recebe o mandato divino para escrever as visões. Olha só quanto tempo ela resistiu, com 42 anos. Então ela ficou tentando fugir aí. Então, e ali por volta de 1147 a 1148, suas visões são reconhecidas pela Igreja com o apoio do Papa Eugênio III. Ela tinha por volta de 49 a 50 anos e ela morre em dia 17 de setembro de 1179, com 81 anos. Gente, se não Viveu falasse os bastante, anos. hein, naquela época. Então, para aquela época também achei, né? O povo Se morria não com fala qualquer assim, gripinha. se não é assim que fala os anos, já vão perdoando aí também, vão entendendo aí também. Falando um pouquinho sobre a infância dessa santa e mística, né? Nós encontramos isso na nossa igreja, né? Dentro da nossa igreja, nós temos alguns dos nossos inspiradores, podemos dizer, né? Esses santos intercessores, o qual nós vemos como exemplos, né? De cristão, de caminho, né? Que nos direciona e nos leva a Deus, que nada mais é do que isso. Então, nós não o adoramos, nem nada. O que nós temos é eles como amigos intercessores, pois já passaram por esse mundo e conseguiram então seguir uma vida reta e o qual os levasse aos altares. E nós queremos também, além disso, né, tê-los como exemplo. É isso o sentido, né, dos santos dentro da Igreja Católica. E alguns dos santos, eles têm esse também, mais esse adjetivo de místico.
né? No que sentido isso? Essa nomenclatura, podemos dizer, ou esse adjetivo, são para aqueles santos, aquelas pessoas que, dentro da sua trajetória de vida, tiveram ali experiência sobrenatural, realmente experiências de céu ou de algo que não se explicassem de forma levada pela razão ou pela ciência. Bom, voltando aqui pela parte que me cabe, que é a infância e a entrada no mosteiro, né, de Santa Hildegarda. Nós vamos lá, então, entender e conhecer que desde muito pequena, essa santa experimentava algo que chamava de a luz viva. Essa luz era uma luz intensa, espiritual, por meio do qual fazia com que ela tivesse uma compreensão da verdade sobre Deus. Então, além não somente da verdade sobre Deus, mas também sobre a criação e o ser humano. Essas experiências não eram nada relacionadas a sonhos ou estados inconscientes nesse caso. Então, ela realmente afirmava permanecer totalmente atenta e acordada e consciente. Ainda criança, olha só como era diferente, né? Naquela época, ela foi entregue a um mosteiro, onde lá ela recebeu uma formação muito profunda de vida de oração e principalmente na Sagrada Escritura e na disciplina monástica. Então foi através dessas experiências, dessa educação, criação, né? E principalmente nesse ambiente que é tudo voltado para uma cultura, né, do silêncio, da contemplação, da escuta e da intimidade com Deus, que ela foi crescendo e se desenvolvendo. Um ponto muito marcante da sua história é que ela nunca buscou por chamar a atenção para ela mesma, né? Que é algo que é bem marcante também na vida dos santos. Eles nunca, na verdade, a principal característica é não reconhecer a grandeza, né, da profundidade, da intimidade que eles têm, né, que eles possuem. Não foi diferente com Santa Hildegarda. Também ela não buscava por chamar essa atenção. Pelo contrário, principalmente também pela cultura qual ela estava inserida, né? Durante muitos anos ela escondeu por medo essas visões e de forma muito humilde e até mesmo receio de ser considerada talvez algo como próximo de questões de bruxaria ou diferente ou aquela qual queria, sei lá, enganar as pessoas, né? Ela desejava apenas somente viver a sua vocação com fidelidade. Então, tem um momento, né, da sua vida que Deus impulsiona ela a escrever tudo o que ouvia. E ela realmente, ela até resistiu a esse pedido de Deus, a esse impulso, porque não se achava digna, não se achava assim capaz para essa missão assim tão grande, né? Então, somente depois de muita insistência, olha só, gente, que coisa, não? Muita insistência nas inspirações, né, e nos aconselhamentos dos seus superiores, que ela então decide obedecer. E então acho que é isso e eu vou passando então para minha colega, para minha próxima colega aqui para dar continuidade à segunda parte. Obrigada, Mari, né? E eu achei interessante o que você falou, porque quando eu ouvi falar dela e fui pesquisar, eu li a palavra mística, e para mim é estranho, né? Eu falei, será que ela é da Igreja Católica mesmo? Porque a gente às vezes ouve místico e às vezes relaciona com, sei lá, esoterismo, ocultismo, coisa que não tem nada a ver, né? Ou até X-Men, né? Ai, É, desculpa, X-Men, piada. eu ia falar isso, Ai, X-Men. desculpa, gente, não resisti. X-Men, né? Pra quem é da nossa idade e assiste o A X-Men, mística do a X-Men, mística do desculpa. X-Men. E na verdade tem outros santos, né, que também tem esse adjetivo, eu gostei como você colocou, né, esse adjetivo de místico também.
Mas dando continuidade, então eu vou falar um pouco assim dela como a doutora da criação, né? Inclusive, eu conheci ela, doutora da criação, medicina, música e viriditas. Eu não sei como fala também, gente. Se alguém souber aí Também depois. não Isso sei. Deve ser mesmo. latim, Corrige. mas deve ser isso. É isso Mas mesmo. eu achei interessante até eu ficar com essa parte, porque foi exatamente. Eu vi uma médica, eu acho que era nutróloga, falando que ela atuava muito se inspirando, né, nessa santa, que eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu fui pesquisar e achei assim, bastante interessante. Então, vou dar o foco sobre o conhecimento dela sobre o corpo humano, a natureza e também a música e a viriditas, não sei como fala, gente. Enfim, Veríditas, acho que é assim mesmo. viriditas. Se os Né? colegas quiserem depois escrever pra gente como que fala, manda mensagem lá, gente. Aproveita pra comentar, né? Comenta aí no vídeo e tudo mais. Comenta no Spotify. Fala aí pra gente. Aí. Bom, né? Então, Hildegard ela acreditava que toda criação revelava algo sobre Deus. Então, por exemplo, estudar o corpo humano, observar as plantas, conhecer os alimentos, os minerais e até compor a música era para ela formas de contemplar o Criador. E existe essa palavra bonita que a gente não sabe pronunciar, né, nos escritos dela, como a Mari falou que ela escreveu, esse termo viriditas, vou falar assim que parece mais bonito, é um termo em latim, tá? Que significa algo como o verdor da vida. Achei muito bonito, assim. O verde mesmo, sabe? Da planta. Então, assim, a força vital que Deus coloca em toda a criação. Então, para ela, tudo que está unido a Deus floresce. E quando a gente se afasta dele, é como se a gente também fosse secando por dentro. E eu acho essa imagem muito bonita, assim, porque às vezes a gente procura solução para tudo, né? E acaba esquecendo de cuidar. Lógico, né? A gente tem que cuidar também, né? Se a gente está cansado, se a gente está ansioso, se a gente está, né? Enfim, cuidar do corpo físico também, mas a gente acaba justamente esquecendo da vida espiritual, que para ela é onde vem essa seiva, né? Que sustenta todo esse resto. Além disso, ela também foi uma grande estudiosa, né? Ela escreveu tratados sobre medicina natural, alimentação, saúde, e que essa médica falou que ela segue. Depois eu vou falar onde a gente consegue encontrar alguns livros. Sempre observando a natureza com muito cuidado. E, assim, é lógico, gente, ela é 1098 que ela nasceu, não lembro. É isso. Anotei Isso. aqui, né? Então, assim, né? 1000 Algumas anos atrás. ideias, 1000 anos atrás. Então, assim, algumas coisas já foram, sim, superadas pelas ciências, vamos dizer assim. Mas, pelo todo o conhecimento que a gente tem atualmente. Mas o mais importante é perceber que ela enxergava já tudo como um todo, né? O ser humano, a natureza. Então, era de fato, né? Corpo, mente e espírito. E ela também, falando das músicas, compôs dezenas de cantos litúrgicos com melodias muito diferentes do que é comum hoje. Mas essas músicas, elas continuam sendo gravadas e admiradas, né? Pela profundidade espiritual. E uma curiosidade, você deve estar perguntando, né? Eu me perguntei, eu falei, mas será que dá para ouvir uma música dela, né? E dá sim, né? Se você quase 900 anos depois, né, mais de 1000 anos depois, a música dela ainda, né, continua sendo cantada, as pessoas regravam. Então, eu até compartilhei lá com as meninas no grupo do Leiga, mas a gente vai compartilhar também para vocês tiverem curiosidade. No Spotify tem uma playlist, né, com as músicas atribuídas a ela. Mas é lógico, gente, não é um Padre Fábio de Mello, sabe? Não vão pensar que é uma coisa assim. É uma coisa de coral, uma coisa bem mais Colocar na medieval. época dela aí, assim, né? Exatamente. Mas assim, é Contexto, né? interessante para conhecer, né? Eu ouvi, eu fiquei com um pouco de medo, vou falar, porque eu fui ouvir, falei, acho que eu vou ouvir antes de dormir. E é uma coisa bem mais assim, medieval, gregoriana, Acredito que pra mim entendeu? foi bom porque me deu um sono, aí me deu um pouquinho assim, me ajudou a acalmar pra eu pegar no sono. Eu acho que depende, né? Tem várias lá. Nossa, gente, ela compôs bastante. É que tinha quase E 20 horas de música ali, né? Exatamente. E o que é interessante que eu também achei, que ela é a compositora mais antiga
da história da música ocidental, cuja obra chegou até nós com autoria conhecida. Por quê? Antes dela, é lógico, tinha muitas músicas litúrgicas também, mas geralmente anônima. E no caso dela, sabe que foi ela que compôs. Então, achei isso muito legal também. E pouco falado isso, viu, gente? Já fiz muitos cursos de liturgia, pouco falado sobre isso, ó, que legal. Exatamente. E assim, com relação à parte de doutora, né? Mudando um pouco, né, da música. Ela recebeu esse título de doutora da igreja, tá? Não porque ela tinha um diploma, né, ou porque soubesse mais que os outros, mas porque os ensinamentos dela continuam ajudando, né, a igreja a compreender melhor Deus, e até as pessoas, mesmo sabendo que algumas coisas, né, hoje a ciência viu que não era exatamente daquele jeito, algumas coisas sim, entendeu? Então, assim, porque ela observava muito. E eu acho que uma coisa bem legal de lição dela, né? Eu até procurei. Depois também eu tenho oração, depois se os ouvintes quiserem alguma oração para rezar, né? Pedir para ela interceder. Que quanto mais ela conhecia a criação, mais ela conhecia Deus. E também acho que é um convite para nós, né? Em vez de olhar para o mundo apenas como um conjunto de coisas, né? A gente aprender a enxergar nele os sinais do amor de Deus e da presença de Deus em tudo. Eu lembro uma vez que eu acho que eu me identifiquei com ela, porque eu também acho assim, sabe quando as pessoas falam, a ciência descobriu, para mim, gente, tudo, Deus criou tudo. Então, assim, até o copo aqui, a xícara que eu tô, que foi né, foi alguém que transformou, né, algo que foi Deus que criou, entendeu? Saiu da natureza, propósito né? de Deus, né? Saiu da natureza, então, e Criada tem por muitas Deus. coisas que ainda não são descobertas, mas que já estão aqui, né? Que Deus deixou tudo. Então, eu gostei muito de conhecer ela, e agora eu convido a minha colega Lu para ir para a terceira parte e final dessa santa. Muito obrigada, minhas colegas, Let's e Mari. Eu vou falar um pouquinho mais do legado da Santa Hildegarda, né? O que ela deixou aí, como é que foi, fazer um catadão, digamos assim, né? Geral aí sobre a vida dela. Lembrando, então, né, como as meninas já comentaram, que a gente tem que lembrar esse contexto mesmo. Eu acho que é importante para poder a gente entender o legado hoje em dia, né? Uma santa que nasceu praticamente 1000 anos atrás, né? Primeiro, uma mulher, né, que há 1000 anos atrás já era. Se hoje em dia a gente já tem alguns poréns, imagina 1000 anos atrás, né? Uma religiosa do mosteiro, que morava em um mosteiro, então você já pensa assim, né? Provavelmente não saía para nada, né? Fazer nada. Na Europa medieval, no alto da Idade Média, né? Que sabemos também todas as complicações e coisas boas que adviram desse período, né? Então, depois de ouvir tudo isso que as meninas contaram pra gente, né? Dá até para pensar que realmente a Hildegarda, ela ficava bem ali, recolhidinha no mosteiro, quietinha na dela ali. Mas não foi exatamente isso que acabou acontecendo, principalmente na fase mais madura da vida dela, né? Essas visões que ela recebia não afastaram ela do mundo, né? Ela tentou, digamos assim, como a Mari falou lá no começo, tentou fugir, digamos assim, né? Dessas visões, fugir no sentido de não querer passar a mensagem que as visões, né, traziam. Mas aí, a partir do momento que ela aceitou que tinha que botar para o mundo aí todas as mensagens que ela sentia no coração dela, dessas visões, isso deu coragem para ela falar com o mundo todo, né? E aí, a partir disso, ela escreveu, como a Alexia falou, já escreveu livros, escreveu canções, escreveu tratados, e também, gente, ela escreveu cartas, muitas cartas. E essas cartas não eram só para os amigos dela, para pessoas religiosas, ela escrevia para papa, ela escrevia para bispos, para imperadores, para reis, para um monte de gente nobre, e ela tinha essa liberdade de fazer isso, e as pessoas viam respeito nela, né? Assim, esses homens, muitas vezes, e essas autoridades, sejam homens ou mulheres, tinham na Hildegarda uma pessoa de muito respeito mesmo. Eles olhavam com ela com essa autoridade de quem está
falando uma coisa importante, mas ela mesma não tinha a humildade de não se colocar nessa posição, né? O que ela passava nessas cartas, ela queria tentar condenar aí abusos, corrupção, relaxamento da vida da igreja, né? Ela dava, digamos assim, uns toques pra galera, né? Fica, galera, ó, fica esperto, tá errado isso aí. Quando via governante, assim, tomando alguma decisão injusta, ela também não ficava quieta, né? Isso aí, como eu disse, numa época, 1000 anos atrás, e a gente está falando de uma mulher que a maioria das mulheres sequer sabia escrever, aprendia a escrever, né? Mas quanto mais escrever para pessoas importantes, né? E além dessas cartas, ela também viajou bastante para pregar por aí, né? Ela ficou a maior parte do tempo da vida dela recolhida, mas depois que ela começou, como diz assim, né, rodar por aí, foi que foi, gente. Isso é algo que sempre chama atenção, né? Porque a gente está falando, como eu disse, falando do século XII e além do contexto todo que eu falei, você tem que lembrar que viajar não era uma coisa fácil há 1000 anos atrás, né? Se pra gente ir aqui, né, do lado, que, sei lá, Cornélio Londrina, né, Cornélio São Paulo, Curitiba, São Paulo, já parece assim, poxa, uma viagenzinha, né? Mas, pô, dá para ir de carro, chega em 5 horas, dependendo do lugar. Hoje em dia, para você chegar do outro lado do mundo, você consegue fazer isso em 24 horas, você está do outro lado do mundo. Vocês conseguem imaginar como é que era na Alemanha de 1900, ó? 1000 e alguma coisa, 1100 e alguma coisa, né? Não é 1900, não, é 1100 e alguma coisa, né? Imagina como é que era viajar. Então, pensa assim, né? Não era uma coisa muito fácil. E também os relatos diziam que ela, já perto da idade dela, a partir do momento que ela realmente começou a escrever e botar para fora tudo que ela tinha, né? Digamos assim, dentro dessa vida religiosa, ela já tinha uma saúde bastante frágil. Isso eu também acho que é uma coisa bem comum, né? De se ver nas histórias dos santos. Eu acho que... Aí é uma opinião minha, tá, gente? Já estou metendo um bedelho aqui, mas a impressão que eu tenho é que, de repente, essa carga emocional e espiritual talvez, né, seja forte, né? Assim, realmente não deve ser uma coisa fácil de lidar, né? Imagino que deve... Muitos dizem, Lu, também, pelas condições de vida. Então, como moravam em mosteiros, muita Ah, é verdade. umidade, muitas questões nesse sentido, principalmente, né, dos religiosos, dessas vidas mais íntimas, de muito jejum. Não que o jejum traga ali uma deficiência, mas a gente sabe que naquela época a alimentação já não era assim aquela coisa. Uhum. Que ela Verdade. era Aham. expert nisso, né? Mas se fala muito mais dessa relação aí do lugar onde eles viviam mesmo, assim. Faz Dessa sentido, que você vivência. imagina um mosteiro na Alemanha medieval, sei lá, choveu. Se na nossa casa, uma semana que chove aqui em Cornélia, as paredes já começam a ficar empolvoradas, imagina num castelo. Então, Uhum. geralmente, quando se fala da vida dos santos, se fala muito dessa relação assim, né? Então, não se sabe exatamente o que seria essa fragilidade, mas eles relacionam bastante a isso. E faz bastante sentido mesmo, né? Mas isso não impedia ela, né? Tanto que não sei, agora eu não lembro, a Mari, né, comentou lá no começo que ela faleceu com 80 e tantos anos, né? Então, né, acredito que as pesquisas que a Alex contou pra gente que ela fez a respeito da natureza, né, da coisa, devem ter ajudado muito ela a Sim. prolongar a vida, né, dela também, no sentido de se cuidar melhor, né, de encontrar medicamentos dentro da própria natureza, que hoje em dia para nós é uma coisa muito mais fácil, mas para aquela época, né, tinha tudo isso. Então, a saúde não impediu ela de viajar. E essas viagens não eram de férias, não, tá, gente? Ela ia pregar, tá? Ela ia falar, né, se comunicar, fazer, né, orações, enfim, ela ia evangelizar também, né? E aí a gente chega na etapa da questão da canonização dela. Vocês acreditam que ela só foi canonizada em 2012, gente? Pois é. É uma história um pouco diferente no caso dela, tá? E Hildegard, ela já era considerada santa pelo povo, principalmente, né, os alemães, aí já há muitos séculos, né? Desde da Idade Média ali, desde do final da vida dela, enquanto ela estava viva, até, né, os anos seguintes, centenas de anos seguintes, para a região, ela sempre teve uma fama de santa. Mas, como vocês sabem muito bem, porque a gente já explicou lá no episódio 50... Não, episódio 91, né? Explicamos como se tornar um santo. Vocês sabem que não é só ter fama de santo para virar santo, né? Ela passou por um processo de canonização, né? E que isso, para ver os detalhes, peço que escutem lá o episódio, se não ouviram,
Vão lá, se já ouviram, pode ouvir novamente, que é um episódio particularmente que eu achei bem interessante a gente gravar. Então, ela passou por um processo de canonização em 2012, e aí o Papa Bento XVI, né, o Papa da época, reconheceu aí oficialmente, né, a canonização dela, e ela realmente aí se tornou. Vamos recapitular, hein, galera? Lá da parte da Mari, ela é mística, a parte da Alex é doutora, e agora temos ela santa. Então, bastante títulos aí, né? Que pode se atribuir a ela. E, com tudo isso, dizem que era muitíssimo humilde, né? Os relatos são todos que ela era extremamente humilde, né? Não tem, com certeza ela não ia querer ostentar nenhuma desses títulos, desses adjetivos, mas o mundo deu para ela, né? Vamos dizer assim, o Espírito Santo que deu para ela, né? E o mundo reconheceu. E aí, eu acho legal a gente ver, né, essa questão do legado dela para hoje em dia, que não são só essas, né, entre aspas, vamos dizer, as visões, né, que ela tinha, que não são explicadas pela ciência especificamente, né, que é uma coisa que ela relatava ter muito claramente, né, não é só a música, não é, e aí só sempre entre aspas, né, porque é muita coisa. A música, a medicina, ela também teve coragem, né, de não ficar no silêncio por depois que recebeu todos esses dons, digamos assim, e usou eles para evangelizar todos, né, e usar os dons que Deus deu para ela, não para prestígio pessoal, mas para todo mundo, né? Então, talvez seja por isso que praticamente 1000 anos depois ela continua sendo uma figura tão interessante, né? Não só para a igreja, mas eu acho que para o mundo todo, porque ela realmente foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Muito claramente. Ela quis, mas sendo uma mulher à frente do tempo dela, ela não deixou de ser profundamente fiel a Deus o tempo todo e confiou no que Deus tinha de objetivo, né? De missão para a vida dela, né? E esse testemunho dela acaba atravessando os séculos. E agora eu vou aproveitar a oportunidade que eu gostaria de saber a opinião das minhas colegas sobre como foi ter sido, como ter lido a respeito, conhecido, porque eu, particularmente, também nunca tinha ouvido falar. Até agradeço ao Alex que trouxe essa ideia da gente fazer esse episódio. Eu realmente nunca tinha ouvido. Eu fiquei encantada com essa história, achei muito legal, assim, conhecer a história da Hildegarda. Então, vou perguntar e vou começar pela ordem que a gente já estava aqui. Mari, como é que foi para você, assim, conhecer um pouquinho? Como foi para você? Olha, é sempre uma riqueza, né? É sempre muito bom. Na verdade, assim, quando as meninas mandaram, eu acho que eu foquei tanto na dificuldade do nome, né, que nem me lembrei da sonoridade que isso poderia causar. Assim, a minha, porque quando eu sou meio auditivo, assim, mais pela questão do auditivo. E aí, ao ler, assim, eu lembro que eu até falei no grupo, falei, gente, parece que eu nunca ouvi falar dessa santa, não. E aí, assim, quando eu ouvi o nome, assim, ouvi, escutando, né, no pesquisar, eu ouvindo, eu falei, lembro da minha mãe ter falado alguma coisa, assim, porque minha mãe também gosta bastante dessas questões das ervas que são medicinais, dessas coisas que vêm mais natural, assim, a minha mãe também gosta bastante. E ela via falada, né? Só que ela fala muita coisa mesmo. Então, então foi muito legal assim retomar e na verdade eu nunca tinha parado mesmo para conhecer um pouquinho mais sobre a história dela e foi incrível, assim, realmente foi muito bom, uma questão de uma riqueza mesmo assim cultural muito grande. E eu até agradeço, achei muito legal a Lê trazer essa questão da composição, das músicas, que realmente, como eu mencionei, já fiz alguns, né? Vários não, né? Mas alguns cursos assim de liturgia e não lembro deles terem falado disso, não, né? Então é isso aí. Foi muito, muito bom mesmo. Muito rico. E para você, Lê? Eu também, né? Eu achei muito interessante, primeiro, né? Porque como, né, nosso trabalho fora do leigo, eu trabalho com marketing médico, então, assim, normalmente outros assuntos que aparecem ali no meu feed, né, de notícia e tal, e quando apareceu uma santa, né, eu fiquei muito, assim, surpresa. E também gostei muito de saber da vida dela, e, inclusive, não tem boa nova, mas vou dar uma boa nova, porque eu acabei até favoritando lá na Amazon, tá? Lógico, gente, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar vários livros dela, alguns com tradução, outros não, mas esse tem em português, tá? Que é um dos mais conhecidos dela, que chama Peraí, vou ver.
Causai, deve ser em latim, né? Causai et curai. Sobre as doenças e as curas. Tem lá na Amazon, tô até interessada em comprar, não sou médica, mas achei interessante, porque conta também da vida dela e aí dos estudos dela com livro de medicina composta, chama, né? Legal. Então fala disso tudo, né, que a gente comentou, principalmente da relação dela com a natureza e com Deus. Então, quem quiser, depois a gente coloca lá, tá? O link. Não é link de afiliada, não vou ganhar nada com isso. É porque Nem temos cupom de desconto, infelizmente, para também passar, não até tem. gostaria. Fica a dica aí, galera. Custa R$ 102, capa comum, mas deve ser um livro grosso, eu imagino, né? Mas enfim, não vi ali quantas páginas. Mas daí depois a gente vê. Fica então de boa nova um livro dela, né? Há 1000 E anos. também o que você falou ali no meio no episódio, durante, né, sobre a lista lista não, como fala, playlist, né, no Spotify também, né? A Boa playlist no Nova. Spotify. Uhum. Cheio de boa nova. Assim, quem tem mais facilidade de usar o Spotify, pode usar o Spotify, mas você encontra também no YouTube, porque às vezes as pessoas têm, legal. né, tem mais facilidade em pesquisar pelo YouTube, então você encontra também músicas dela. E pra você, Lu? Eu, de novo, agradeço a Alex, então, por ter trazido esse nome. Como eu disse, eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar mesmo. Talvez ignorância da minha parte, então peço desculpa aí por não saber. Mas são muitos santos, gente. são muitos santos, né, gente? Aí tem uns que são mais famosinhos aqui no Brasil, né? Às vezes, né, na Europa, talvez ela seja realmente mais conhecida e tal, mas aqui não chego a ter o meu conhecimento. Mas eu acho que a parte que mais me chamou a atenção foi realmente ali que a Alex estava comentando, né, no momento que ela explica no episódio, dessa composição de relacionar, né, o espírito, o corpo, a mente com a natureza, sem ser uma coisa que pule para um esoterismo mesmo, né? Que nem a gente está falando aí da questão de mística, né? Que é uma coisa realmente associar isso a Deus, né? Associar o que temos. Um pezinho na terra, um pezinho no céu, né? A terra também é importante, porque é daqui que Deus coloca todas as coisas que a gente precisa. Eu achei muito interessante a maneira como ela conseguiu traduzir bem assim essa relação de não ficar muito avoada, digamos, entre aspas, assim, avoada que eu digo assim, viver só com a cabeça no céu, né, a respeito do paraíso, mas também trazer coisas práticas, né, do dia a dia, de como aproveitar aquilo que Deus provém para a gente da natureza, né? Eu achei muito interessante isso, se tratando de uma, né, como a gente já repetiu aqui várias vezes, de um milênio, né, 1000 anos atrás, gente, né? E como eu falei, do alto da Idade Média, ter um nome desse, né, uma pessoa que realmente ela teve uma oportunidade, como eu disse, né, de estudar, né? Porque para mulheres era tudo bem, mas não só para mulheres, né? Assim, eram homens nobres que tinham essa condição, né, de estudar. Não era nem só todos os homens, eram os homens com dinheiro, né? E ela teve essa oportunidade de conseguir se alfabetizar, né? Aprender a escrever e realmente entrar para esse mundo das artes, né? Conseguir conhecer as artes e ter o talento também, né, dentro das artes, não só de conhecer, mas aplicar ela na vida dela. Nossa, eu achei muito incrível Deus mesmo. foi encaminhando ela, né? Isso, achei muito legal. Bom, então, depois disso tudo, né, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha Especial Leiga Investiga. Nós realmente esperamos que vocês tenham gostado, pois nós amamos, foi muito, muito bom. Nós sempre acabamos nos favorecendo e muito, né, desses episódios. Não que dos outros também não, mas todos eles, mas esses eu gosto bastante, hein? E nós vamos então agora para alguns comentários dos nossos colegas e colegas sobre alguns dos episódios anteriores. Então, gente, temos aí o relato da Camila, que é a Camis, conhecida, que, né, comenta aqui de vez em quando, que já participou de gravação, né? E o relato dela é sobre o silenciamento. Lá do episódio 120, salvo engano, acho que foi a Mari que fez esse silenciamento. E ela, no momento, ela tinha sido internada. Na época, do momento, ela estava grávida. Agora já pariu, gente. Inclusive, parabéns, Camis. Esse domingo nasceu o Levi.
filho dela. Então seja fica aqui nossas bem-vindo. Parabéns. bênçãos, né? E graças sobre essa nova vida e sobre você também. Mas quando ela passou esse relato, ela ainda estava na última semana ali de gestação e ela contou que ela teve um pico de pressão, né? E teve que ir para o hospital. Ela estava um pouco ansiosa, né? Porque chegou até os médicos falar que eles iam internar já para né, fazer o parto. E ainda não estava no previsto, né? E aí ficou em observação e tal. E aí ela contou que da madrugada eles iam, né, ver a pressão dela de tempos em tempos, e ela precisava de alguma coisa para deixar ela mais calma, para se sentir mais tranquila, e ela colocou o silenciamento para ouvir, falou que para ela foi ótimo, que foi tiro e queda, ajudou muito, a pressão dela baixou e ela foi para casa no dia seguinte, e depois de, acho que 1 ou 2 semanas, né, que daí realmente ela foi ter o Levi oficialmente. Então temos esse relato aí. Muito obrigada, Camis. Parabéns Obrigada, novamente. E Camis. parabéns para a família. Parabéns e que bom, né? Obrigada por ter compartilhado também, né? Porque isso também nos confirma que todo esse projeto, né, também não, é o que é vontade de Deus, né? Isso confirma para o nosso coração humano, né? Que às vezes fica aí, né, ainda falhando, né, no sentido geral. Bom, então agora temos também o comentário da Margarete, da Marga Coelho Lima, que falou especialmente sobre o episódio 121, e ela diz assim: o evangelho refletido sob a ótica das coleigas traz uma luz para quem quer enxergar um milagre. Muito interessante a analogia das correntes, que nos prendem e que, por vezes e por falta de fé, não percebemos que Jesus as quebra. Fé é escolha, que possamos nós escolher enxergar o milagre em nós. Nossa, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Muito obrigada, Margarete, obrigada pela sua partilha. E eu tenho uma grande admiração, né? Porque eu já compartilhei de muitas reflexões, assim, da palavra quando trabalhava, né? Junto. E é de uma profundidade, uma riqueza, assim, imensurável. Então, muito obrigada, Margarete, também, por compartilhar conosco essa profundidade aí de fé também. Muito obrigada. Bom, meus amigos coleigos, e vocês também são mais do que convidados a compartilhar conosco, a trazer aqui os seus comentários também, assim como essas nossas colegas. E vocês podem também nos dar sugestões, especialmente das suas partilhas da palavra. E também tá falando para nós de alguma dica ou de algo que vocês querem acrescentar, ou dica de algum episódio especial, como foi o de hoje. E para isso nós temos alguns canais de contato. E a Lê vai falar para nós um pouquinho. É isso aí. Gente, e se você já conhecia, né, a Santa Hildegarda, fala para nós, conta para nós como que foi isso, como conheceu. Mas então, falando onde nós estamos, né? Nós temos as redes sociais aí mais conhecidas, que é o Facebook e o Instagram, @leigapartilha, você encontra a gente lá. Então, aquele que você tem mais, né, mais familiaridade em usar, nós estamos nesses dois. Também nós temos uma lista de transmissão, onde os episódios são lançados e onde a gente coloca assim que o episódio é lançado. Não é um grupo de pessoas, então não é ali compartilhar, a gente sabe que hoje isso é um problema. Mas se você tem interesse, então assim, talvez você está ouvindo aí esse episódio, não sabe como, né? Alguém compartilhou, enfim, e você ficou interessado pelo Leiga Partilha e você quer receber, você pode falar com uma de nós, tanto pelo WhatsApp, se você tiver o nosso contato, ou pode entrar também pelas redes sociais, que eu já acabei de mencionar, e falar, gente, eu gostaria de ser adicionado, também para receber esses episódios. E também lembrar vocês que dos episódios de silenciamento, então, geralmente, né, a gente lança o episódio, né, sobre o Evangelho, na semana seguinte tem o episódio de silenciamento, que é uma oração que a gente faz, né, ali mais ou menos uns 5 minutinhos antes de começar cada episódio, e que serve para todo mundo, né, serve para guiar a gente para fazer o episódio, mas também, ali o relato da Camila, também ajudou ela em um determinado momento. Então, assim, é muito bom, a gente faz com muito carinho,
e fica muito feliz, né? Deus agindo por meio de nós para ajudar as pessoas. É isso aí. E agora a Lu vai falar um pouquinho sobre onde está disponível, então, esses episódios, esse podcast. Gente, é muito fácil encontrar os episódios do Liga Partilha. Você não tem desculpa. É muito fácil. Vamos lá, gente. YouTube, Spotify e diversas outras plataformas de áudio. É só colocar no Google que você vai achar Liga Partilha. Todos os mais de 100 episódios. Repito, mais de 100 episódios e mais de 6 anos de podcast também, gente. Tô lembrando disso agora, ó, porque a gente começou em 2020. Então, Uau, tá gente! tudo lá. Meu Deus. Mas Nem a gente tudo acredita legal. até agora, né? não parece. É isso que eu tô falando, gente. Não parece. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, então tá tudo lá, YouTube, Spotify, diversas plataformas de áudio, é muito fácil de encontrar nossos episódios e todas essas plataformas, se possível. Por exemplo, né, se inscrever, deixar um comentário, deixar o sininho ativado, fazer uma avaliação positiva. Se você gostar, obviamente, né? Fazer isso aí pela gente e sempre buscando ajudar com o comentário, dar uma forcinha, né? Digamos assim. E eu lembro que vocês comentaram, a Mari falou agora há pouco, né, pra gente, sugestões e tudo mais. Eu recebi uma sugestão da minha avó a respeito de um episódio, mas eu vou deixar no ar aqui, sem spoiler para as pessoas. Vamos dizer assim, vamos buscar fazer, tá, vó? Te prometi, a gente vai fazer ainda esse episódio, em algum momento. Não vou te prometer quando, mas a gente vai fazer, tá? Prometido. Vou deixar no ar do que é aí. Tá bom? É isso aí. Bom, então vamos lá para a despedida. Em 3, 2, 1. Tchau!